alegria. E alguns personagens nos influenciaram muito na construção do cristianismo relevante. E eu vou falar nesse vídeo sobre um deles, o William Wilberforce. Até pouco tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse cidadão. E eu fico me perguntando, nós cristãos protestantes sabemos tão pouco da nossa história, sabemos tão pouco do legado do cristianismo para o mundo moderno, e eu comecei a estudar. Bom, William Wilberforce era um jovem que se converteu ao cristianismo quando já era deputado na Câmara Comum, na Inglaterra. E aí a cabeça dele começou a entrar em conflito. Você imagina hoje, quando nós falamos de fé e política, as pessoas já falam, não tem nada a ver, e você imagina isso na época de William Wilberforce, que é do século XVIII. Ele decidiu então deixar a política para servir a Deus. E aí ele foi convencido por alguns pastores na época que já levantavam a bandeira de combater o comércio de escravos, porque o cristianismo ele nos ensina que todos os seres humanos são iguais perante Deus, não tem diferença de cor, de raça, de sexo. Então essa bandeira é cristã há muito tempo. Tá? Há muito tempo essa bandeira é levantada pelo cristianismo. E por que tolerar a escravidão? Isso ali comoveu o coração de Wilberforce, que era um jovem bem atuante, e ele comprou essa bandeira e começou todos os anos a apresentar um projeto para acabar com o comércio de escravos. Só que naquela época, já acontecia o que acontece hoje, 70%, no mínimo 70% dos deputados eram financiados pelas companhias escravocratas, ou seja, pelas empresas que vendiam, comercializavam os escravos. E como é que você vai passar uma pauta dessa? Por 30 anos, ele lutou todos os dias, ele gastou a sua saúde, ele viajou, pegou baixo assinado na época, ele inovou, né, isso, como fazer política nessa época, simplesmente porque ele acreditava que um africano, uma pessoa que ele nem conhecia, era um ser humano com os mesmos direitos e com a mesma dignidade que ele deveria ter. E ele conseguiu, por causa de um cristão. Acabou o comércio de escravos pelas empresas da Inglaterra, que eram as maiores da época, que acabaram influenciando as outras, porque navios patrulhavam os oceanos e se pegasse um outro navio carregando escravos, eles prendiam os donos daquele navio. Para a gente ter uma noção da importância disso, milhares de africanos morreram durante o trajeto. Era mais ou menos 50% dos africanos que entravam no navio na África morriam no caminho, porque eles vinham acorrentados durante todo o trajeto, e ali eles comiam e faziam suas necessidades. Além disso, eram forçados, os que sobreviveram forçados a trabalho escravo apenas pelo troco da comida, como animais. E esse homem nos influenciou a pensar a política hoje no Brasil e no mundo. Será se nossos políticos têm sido justos para com todos? Ou no Brasil nós temos uma casta que tem privilégio e umas outras que pagam por esse privilégio? E tem mais uma que estão na miséria, que não tem nem o que comer, não tem dignidade. E os filhos dessas crianças? Como é que será o futuro deles? A minha fé me constrange a pensar nessas pessoas, me constrange a tomar atitudes para protegê-las, para ajudá-las nesse sentido. E eu te convido a conhecer também o Cristianismo Relevante, tá? .org. E minhas redes sociais é Cidadão Freire. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, curta nossas redes sociais e nos ajude. Um abraço.